Os desafios na vida do crente, muitas das vezes, são impossíveis ou incapazes de se vencer. Os desafios na vida do crente têm feito muitos desistirem na caminhada, têm feito muitos olhar para trás. Mas tudo que parece impossível aos olhos humanos é possível aos olhos de Deus. E neste vídeo, trataremos do assunto como vencer o desafio pela palavra de Deus. Se você quer vencer este desafio que te atormenta, quer dar a volta por cima, acompanhe este vídeo até o final e seja edificado e edificada pela palavra de Deus. Para você que não me conhece, meu nome é Eliabe Souza Bezerra e estou aqui todos os sábados trazendo uma porção da palavra de Deus para a tua vida e para a vida da sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Compartilhe os nossos vídeos, que assim também você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Acompanhe este vídeo até o final e dê a volta por cima. Então roda a vinheta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Momento com Deus, a mão de Deus está aqui. Salmos de número 34, verso é o 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas o Senhor o livra de todas. E é neste verso que vamos entrar em detalhes sobre os desafios. A palavra desafio, para quem não conhece, ela significa ação ou efeito de desafiar. Na Bíblia, vamos ter dois exemplos de um homem e uma mulher que passaram por três grandes desafios. Três grandes desafios que, aos olhos humanos, não seria capaz de superar. E eu creio que você e eu creio que eu não somos melhores do que os profetas. Passamos também por desafios. Passamos também por dificuldades que algumas delas tentam nos fazer parar. Mas o que não para aquele que serve a Deus é a mensagem do Senhor. É quando estamos desanimados, Ele usa alguém para nos dizer, Deus é contigo. Quando estamos abatidos, Ele usa alguém para nos dizer, não temas, o Senhor é com você. E a partir deste versículo, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Na Bíblia temos os exemplos de um homem e uma mulher que passaram por três grandes desafios. E este homem chama-se Samuel, ou profeta Samuel. O profeta Samuel, o primeiro grande desafio que ele enfrentou foi o medo. Quem de nós não tem medo de alguma coisa? Tem gente que tem medo do futuro. Tem gente que tem medo do amanhã. Tem gente que fica com medo da adversidade. Tem gente que quando olha para o tamanho do problema, recua. Por quê? Por causa do medo. E o profeta teve que enfrentar o desafio do medo. Mas o desafio do medo que ele enfrentou, sabe qual era? O desafio do medo que ele enfrentou foi que Deus deu uma revelação para ele contar a Saul. E ele se recusou. E ele não queria contar para Saul. Este desafio foi imposto a ele para ele superar este desafio. Porque o Senhor mandou avisar para Samuel, para ele dar o recado para Saul, que o Senhor já tinha o rejeitado. E quantas vezes o Senhor te dá um sonho, te dá uma visão com alguém, com aquela pessoa, e às vezes nós nos intimidamos, às vezes nós
recuamos, porque nós ficamos assim, será que foi de Deus? Meu Deus, eu sonhei com aquela pessoa mal, eu sonhei com aquela pessoa ruim. E muitas das vezes nós negligenciamos em contar para aquela pessoa. Às vezes é Deus querendo te usar para avisar para alguém que ele está passando por uma dificuldade. Ou é Deus tentando usar você para avisar para ele ou para ela, para ele se alertar ou para ela se alertar. Tem coisas que é para a gente contar, mas tem coisas que Deus quer falar conosco. E Deus falou com Samuel para ele avisar a Saul que ele estava rejeitado. E ele, por pouco, foi vencido pelo desafio do medo. Aleluia. Se manter fiel. Samuel estava ali entre duas escolhas. Ou servir a Deus, ou fazer a vontade do povo. Samuel estava entre dois caminhos. Um caminho era a vontade de Deus, e o outro caminho a Bíblia vai dizer que era a vontade do povo. Mas o que ele fez? Ele estava entre dois caminhos, ou se ele ia para a direita, ou se ele ia para a esquerda. E ele se manteve fiel. Quantas vezes não aparecem dois caminhos para a gente? Este caminho aí vai passar por muita dificuldade, vem pelo mais fácil. Satanás às vezes usa pessoas para tentar nos confundir. Vem por a esquerda porque pela direita tem muita pedra. Vem pela esquerda porque o caminho da direita vai ter muito buraco. E às vezes nós caímos, e às vezes nós confiamos naquela pessoa e andamos pelo caminho errado e acabamos nos desviando do foco que é Jesus Cristo. Ei, cuidado, se mantenha fiel. O desafio das duas escolhas que Samuel enfrentou, ele foi vencedor. Porque aí ou ele fazia a vontade do povo, ou ele fazia a vontade de Deus. E ele analisou bem, é melhor seguir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade do homem é os seus belos prazeres. A vontade do homem é fazer o que quer, é tomar uma cervejinha quando está triste, é cheirar uma maconha, é se prostituir. Essas são as vontades humanas, mas a vontade de Deus é perfeita e agradável para as nossas vidas. Aleluia. Mas vamos prosseguir. O terceiro grande e último desafio que Samuel enfrentou foi não julgar pela aparência. E foi aqui que Deus falou comigo. Não julgar pela aparência. Samuel estava ali perante aos grandes homens, aqueles que tinham estatura. Samuel estava ali com os filhos de Jessé. E como o Senhor havia rejeitado Saul do trono, o Senhor queria uma pessoa para reinar sobre Israel. E Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. E Samuel, aos seus olhos, ele olhou, viu o tamanho daqueles homens, viu que era forte, viu que era grandão. Aí ele olhou para o Senhor e disse assim: é este, Senhor? E o Senhor dizia não. E apareceu outro. Era o Sam. É este, Senhor? E o Senhor mais uma vez lhe disse não. E veio o terceiro, e veio o quarto, e veio o quinto, e veio o sexto, e veio o sétimo. E o Senhor disse não. Aí Samuel disse para Jessé:
Acabaram-se os moços, acabaram-se os jovens, e agora? Aí Jessé lembrou que tinha Davi, lembrou-se do menor, e eles, quando estavam ali na mesa reunidos, ele falou assim: ainda falta o menor está lá no pasto cuidando de ovelhas. Ai, o que isso quer dizer, irmão Eliabe? Não fizeram menção nem do nome de Davi, não chamaram Davi nem pelo nome. Diz assim: o menor, aquele lá. Não é assim nos dias de hoje? Só tem valor quem tem aparência, só tem valor quem tem status, só tem valor quem tem título. E esse desafio foi imposto a Samuel: não julgue pela aparência, Samuel. Pode ser bonito, pode ser grandão, pode ser o mais rico da terra, mas não é ele que eu quero. Pode ter um carro zero, pode andar na melhor moto do ano, mas não é este que eu quero, Samuel. Infelizmente, muitos têm caído. Porque é presbítero, chega para cá. Porque é isso, venha para cá. Porque tem uma conta bancária muito boa, venha para cá. Estão olhando para a aparência, mas não estão olhando para o coração. E a Bíblia diz: eu não vejo como vê o homem. O homem olha por fora, mas não olha por dentro. O único que conhece a humanidade por dentro é o Senhor Jesus. Aí talvez você diga: por que o Senhor me escolheu? Porque eu não tenho uma voz bonita. Por que o Senhor não me escolheu? Eu não tenho uma conta bancária gorda. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor não te escolheu pelo teu título, o Senhor não te escolheu pelo teu terno brilhoso, o Senhor não te escolheu pelo teu sapato brilhoso, o Senhor não escolheu você ter uma voz bonita, o Senhor não escolhe você pelo título, o Senhor não escolhe você pela aparência, Ele olha o coração. É por isso que eu te digo: venha a mim como estais. Este é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado. Muitos estão se preocupando com título, muitos estão se preocupando com cargos, mas estão esquecendo da humildade. O Senhor quer homens e mulheres que estejam dispostos para amar quem não merece ser amado, para ajudar quem não merece ser ajudado, para estender a mão para o caído e para dizer para a prostituta que Jesus ama ela e tem um plano na vida dela. Oh, aleluia! Este é o verdadeiro evangelho. Deus não escolhe por título. Ei, o Senhor não está preocupado com quanto tempo de cargo que você tem na igreja. O Senhor não está preocupado com quanto tempo de membro que você tem lá dentro. O Senhor quer ver é a humildade. Tem muita gente preocupada com o título. Tem muita gente preocupada com o seu próprio nome. Estão esquecendo do foco que é as almas. Tem muita gente que está preocupado com a sua fama. Ixi, porque eu tenho que crescer, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Estão se esquecendo do foco que é almas. Ei, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Jesus não disse aquele que tem uma voz bonita, louve ao Senhor. Não. É todo aquele que tem fôlego que louve ao Senhor. Então não importa se a tua voz não está alinhada, não importa se a tua voz está desafinada,
Não importa. Quando louvamos com o nosso coração, o nosso louvor chega até os céus. Pode estar incomodando quem ouve, alguém pode estar nos criticando, mas quando louvamos de todo o coração, o nosso louvor chega lá em cima, diante do trono do Pai. Aleluia. Mas vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo é Ana. Quantos não conhecem a história de Ana? Ana era uma mulher estéril. Ana passou também por 3 grandes desafios. O primeiro desafio que ela enfrentou foi o desafio da maternidade. Ela era estéril, e como todos já sabem, que estéril é uma pessoa improdutiva. Estéril é uma pessoa que não produz. Estéril é uma pessoa que não gera, que é incapaz ou impossível de gerar filhos. E o que Ana fez? Ana orou ao Senhor. E o desafio que apareceu para ela foi Penina. Penina a perturbava. Penina a irritava porque ela não tinha filhos. Ficava zombando da cara de Ana porque Penina tinha filhos e Ana não. E não é assim muitas das vezes? Ah, você não recebeu e eu recebi. Ah, isso e aquilo. E o primeiro desafio foi o desafio da maternidade. Ela era incapaz de produzir. Ela era incapaz de procriar. Mas como o Senhor é o Deus do impossível, Ele abençoou a vida dela. Mas para Ele abençoar a vida dela, teve um preço atrás. Mas vamos prosseguir. O segundo desafio que Ana enfrentou foi o desafio da incompreensão. Ela foi incompreendida pelo profeta Eli. O profeta Eli viu ela chorando. Aí ele disse: Ana deve estar embriagada. Ela foi compreendida pelo profeta Eli. E não é assim? Tem dias que somos incompreendidos por quem nos ama. Tem dias que somos incompreendidos por até quem nos ama. Aleluia! E o que é que ela disse? Não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Ela não foi brigar com ele porque ele disse que ela estava embriagada. Ela não foi agredir ele, não. Ela disse: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Porque aquele que quer vencer o desafio, ele vai com calma. Ele vai com a paciência. Porque na hora certa, ele dá a volta por cima. Mas vamos para o terceiro e último desafio. E qual era esse desafio, irmão Eliabe? Ana passou pelo desafio de cumprir o voto. Quantos de nós já pensamos em fazer um voto, mas volta atrás? E por que volta atrás? Porque voto é coisa séria diante do nosso Deus. Voto não é brincadeira. Voto não é um propósito. Voto é coisa séria. Voto tem que ser falado e cumprido. Voto tem que ser dito e feito. E Ana prometeu um voto ao Senhor. E a Bíblia diz que ela cumpriu o voto. Porque aquele que não cumpre o voto, você sabia que ele paga preço? Quem promete a Deus um voto, tipo assim, você fala: Deus, se o Senhor me der essa bênção, eu deposito tanto na sua obra. Deus, se o Senhor me der isso ou aquilo, eu vou fazer um culto de ação de graças. Aí Deus te abençoa, aí Deus te dá a bênção, e aí Deus fica esperando você cumprir o voto. E o que acontece?
Aí, por um simples deslize, você não cumpre o voto. Você não cumpre aquilo que foi prometido. Aí, a partir daquele momento, gera consequências na nossa vida. Aí você fica sem entender. Ué, mas Deus não me abençoou, e por que eu estou sofrendo? Sabe por quê? Porque voto sem resposta tem preço. Quando você cumpre um horário com o seu patrão no trabalho, quando o seu patrão disse, olha, é para chegar a tal hora, aí você se arruma, vai logo, e come, almoça, e toma banho, penteia o cabelo, e vai correndo, e vai às pressas, porque é para chegar na hora. Se não chegar na hora, recebe bronca do patrão. E é da mesma maneira com o Senhor. Quando cumprimos e não nos responsabilizamos, paga preço. Quando dizemos que vamos fazer um voto e chega um determinado momento e esse voto não é cumprido, pagamos consequências. Pois é isso que eu quero te dizer. Cuidado com o voto. Porque voto é coisa séria. Voto tem que ser falado e cumprido. Se você prometeu ao Senhor, se Ele te desse uma bênção e que você ia fazer um culto de ação de graças, faça. Se você orou a Deus e fez um voto ao Senhor e prometeu fazer uma festa, faça. E prometeu dar alguma coisa na igreja, dê, se esforça, mas cumpra o seu voto, para que as consequências não venham sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama e Ele quer ver você bem. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, não pense em tirar a sua própria vida. Talvez você está aí do outro lado pensando em parar, pensando em desistir, porque Deus não olha mais para você. Deixa eu te dizer, por mais que esteja difícil, não para. Por mais que esteja apertado, não para. Por mais que o calo aperte, não para. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te ama. Não importa o que estão dizendo de você aí fora. Não importa o que estão falando de você. O que importa é o que o nosso Deus pensa sobre nós. Ah, mas fulano está pensando isso sobre mim. Deixa pensar. Eu não estou preocupado com o que A pensa sobre mim, com o que B pensa sobre eu. Não! Eu estou preocupado é com o que Deus pensa de mim. E ela cumpriu o voto. E este voto era consagrar o filho ao Senhor. Ela consagrou ou não consagrou? Consagrou. E Ana cumpriu o seu voto e venceu os grandes desafios. Eu vou te dizer, é fácil vencer os desafios? Não! Por quê? Porque sempre nos desafios aparecem obstáculos para fazer parar na caminhada, para nos fazer voltar atrás, para nos fazer desistir. E Deus nos trouxe aqui para te dizer, continua, persevera, não para, por mais que esteja difícil o desafio, não desanime, não deixe a tua cruz, porque quando está aquele calor insuportável, significa que vai chover. A prova está dura, a prova está apertando, está te machucando, está cada vez te matando. Isso significa que vem coisa boa para você. Isso significa que a vitória está perto. Não para, não desista. Os desafios são para fazermos amadurecer na fé. Os desafios são feitos para nos fazer parar um pouquinho. Para concluir, todos nós temos desafios.
eu e você temos desafios. Desafios estes da nossa vida financeira, desafios da nossa vida conjugal, desafios da nossa vida normal, desafios no nosso trabalho, desafios na igreja. Somos cheios de desafios. É imposto desafios na nossa vida. E esses desafios é justamente para nos fazer amadurecer na fé. E esses desafios são postos para enfrentá-los de cabeça erguida. É difícil? É. É doído? É. Mas o que importa é que Deus é contigo. Talvez você chegou aqui pensando em se matar. Talvez você chegou aqui pensando em tirar a sua própria vida. Talvez você chegou aqui pensando que não tem mais jeito para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Talvez você chegou aqui pensando que Deus não é mais contigo. Porque apertou o negócio pro seu lado de uma forma tão tremenda. Meu Deus, que você pensou em parar. Meu Deus. Eu não sei quem é, mas teve pessoas que chegou aqui a um fio de desistir. Teve pessoas que chegaram aqui dizendo que iam desistir da fé hoje. Dizendo que ia parar hoje. Mas olha para mim. Não para. Não desanima. Não deixa a tua cruz. Satanás e os seus agentes tentaram botar na sua cabeça dizendo que Deus não era mais com você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Deus é contigo. Não importa se você falhou. Não importa se você fracassou. Ele te perdoa. Aquele sacrifício lá na cruz do Calvário foi para te perdoar. Foi para perdoar os meus e os teus pecados. E Ele te trouxe aqui para te dizer, não desanima, não para. Por mais que esteja difícil, por mais que as coisas estejam apertando, não para. Não desanima, porque o Senhor é conosco. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão deixar de dizer, não importa quem se levanta, não importa quem se levanta contra a tua vida, só sei de uma coisa: Satanás se levanta, mas se levanta para cair. Então erga a tua cabeça, não para, não desanima, não deixa a tua cruz, porque maior o que está conosco do que o que está lá no mundo. Que esta palavra tenha ficado guardada na tábua do seu coração, para a edificação da sua fé. Não desanima, minha irmã. Não desanima, meu irmão. Por mais que a coisa esteja apertando, por mais que as coisas estejam dando tudo errado, por mais que tudo aos nossos olhos se tornarem impossíveis, para o nosso Deus não há nada impossível. Então erga a tua cabeça, olha para a cruz, porque é de lá que vem o teu socorro. Amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você também nos ajuda a fazer o nosso trabalho.